A santa paz de Deus, amém? Glória a Deus na altura. Amados, meus irmãos, minhas irmãs, meu amigo, amiga, todos aqueles que estão acompanhando, ouvinte desse canal, tudo se fez novo. Mais uma vez nós estamos aqui pela infinita misericórdia do Senhor para nós meditarmos na luz da palavra, amém? Essa mesma palavra, essa fonte de luz que sai do trono de Deus para as nossas almas, tem iluminado as nossas mentes, os nossos corações e tem nos nutrido, fortalecido nesta graça para nós não desviarmos desse caminho. E todos aqueles que estão nos caminhos desviados vão entender e compreender qual é o caminho verdadeiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem até mim não será confundido, não será envergonhado. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vinde de mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então achará descansos para vossas almas. Aquele que bate, a porta abre. Aquele que busca, encontra. Glória a Deus. Bendito é teu nome santo. Amém? E aquele que... Glória a Deus, bate, abre a porta, aquele que busca encontra. Aleluia. É assim que a palavra de Deus tem ensinado, meu caro, amados, irmão desse canal, tudo se fez novo, amém? E nós estamos aqui nesta infinita misericórdia, para nós meditarmos na sua palavra, na luz da sua palavra. Para quem não me conhece, eu sou o irmão Jackson. Pela misericórdia, o Senhor tem nos concedido esse dom de evangelista, para a honra e glória do Senhor Jesus, para que cada dia eu venha diminuir, mas que a glória do Senhor venha crescer sobre vocês, sobre cada um desse canal. Tudo se fez novo, alcançando essas almas. Porque o nosso, amados, o nosso intuito é expandir o reino de Deus, alcançar almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrar o grande poder e amor de Deus para toda a humanidade, amém? Para mim e para você. Porque diz Isaías 61, versículo 1, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Enviou-me para curar os quebrantados, para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me para curar os quebrantados de coração e proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Glórias, para que esta obra, esse ministério de Deus, esse sobrenatural de Deus, venha alcançar almas em toda parte da terra, aqui no Brasil, fora do Brasil, tirando as almas das trevas, tirando as almas do pecado do lamaçal, tirando as almas das garras do diabo, do nosso inimigo, e trazendo a cada um dos seus filhos, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, para a santa luz da salvação. Glórias a Deus. Amém. E nós estamos o quê? Aquilo que o Senhor tem colocado, amados, em nosso coração, que Deus age por meio da oração. Deus move, Deus trabalha através da oração. Deus opera através da oração. Deus muda as circunstâncias através da oração. Deus liberta os cativos que estão em prisão de Satanás. Ele quebra as correntes do diabo, ele quebra os cadeados e liberta os teus filhos da prisão por meio da oração. Deus, ele cura por meio da oração. Deus muda as circunstâncias através da oração. Deus muda a história através da oração. E nós vimos isto já. Grandes homens e mulheres de oração a qual nós falamos. E é isso que nós vamos dar continuidade, amém? Agradeço desde já todos que têm acompanhado esse canal, assistido e ouvido esse canal. Tudo se fez novo, amém? Para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós estamos aqui, gostaria que todos tivessem aberto a sua escritura sagrada em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 12, para nós lermos na luz da palavra do Senhor, amém? Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ler. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim,
sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem e orou com instância, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Glórias a Deus. É isso que nós estamos aqui, almejamos o nosso Senhor Jesus, a sua palavra, a luz da santa palavra, para que também por meio da oração, da fé do justo, o Senhor faz germinar sobre a terra. Assim como a chuva cai sobre a terra, e germina a terra e nasce e a planta e dá o seu fruto e dá o seu alimento e dá vida, da prosperidade, da abundância, da fartura, da riqueza. Assim é a nossa vida. Quando nós buscamos ao Senhor, mediante a nossa fé e oração, crendo, acreditando, tendo certeza que Deus tem respondido às nossas orações e tem enviado as respostas para mim e para você, amados, satisfatória, para nós alcançarmos aquilo que tanto almejamos, ou seja, para nós crescermos aqui nessa terra, espiritualmente, para nós darmos o fruto, para nós germinarmos, para nós sermos rico nesta face da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito é o nome santo. Então, amados, vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem falado em nossos corações, amém? Nós falamos, dizia sobre Samuel Smith, o missionário, falamos dos homens e homens e mulheres que avivaram, que através dele houve sobre a face da terra vários avivamentos, e nós precisamos, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, nesse momento, nessa época, estamos aqui almejando, necessitando buscarmos mais a face do Senhor, oração com toda a nossa fé, para que venha haver um avivamento. Que avivamento? Onde que desejamos que o avivamento, que haja o avivamento, a restauração, o renovo, é dentro dos nossos familiares, é dentro de 4 paredes, é dentro da nossa família, nossos filhos, dentro do nosso primeiro lugar, dos parentescos, das nossas famílias. Porque Deus, ele conhece o coração de cada um dentro de quatro paredes, e sabe quem somos dentro de 4 paredes, porque lá fora nós não somos como somos dentro de 4 paredes. Então Deus conhece e necessita o que necessitamos dentro de 4 paredes, e é ali no meio da nossa família que Deus quer derramar a graça, as bênçãos, como diz, como a chuva que cai sobre a terra e fecunda a semente, dá o seu fruto. Assim é a nossa vida. Precisamos dessa chuva espiritual, essa chuva da virtude e a graça do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É dentro da nosso lar. Aí começa o avivamento. Amém? É isso. E nós falamos desses homens como Stanley Jones, o maior missionário do século XX. Quando eu olho para a história, eu vejo que os crentes que impactaram o mundo foram homens e mulheres de oração, nós falamos. E agora eu pergunto, por que nós precisamos de orar hoje? Pense comigo, porque este avivamento que nós tanto desejamos na nossa vida, dentro da nossa casa, como nós falamos, atingindo a nossa vida, dentro da nossa casa, atingindo os nossos filhos, reverberando para a igreja, isto é, refletindo, brilhando, iluminando, repercutindo para a igreja, impactando a sociedade, a nossa família, transformando a tessitura da nação. Vem em resposta do quê? Da oração minha, da oração sua, de todos aqueles que se comprometem, aqueles que se comprometem a buscar a face do Senhor em oração, em fé, por meio da fé,
pela fé, por meio da oração. Amém? Estão compreendendo, meu amigo, minha amiga, meus amados ouvintes? Não foi assim no Pentecostes, quando o Senhor Jesus Cristo se dirigia aos seus discípulos, dizendo que permanecer na cidade até que do alto seja revestido de poder, e eles entenderam que esse permanecer não eram permanecer calados ou acomodados, não eram permanecer calados ou acomodados, ou omissos, ou acovardados. Porque diz a Escritura em Atos capítulo 1, 14. Então eles ficaram lá esperando de braço cruzado, ficaram acomodados quando o próprio Senhor Jesus disse: permanecei na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Glórias a Deus. Será que nós devemos ficar calados, acomodados? Ou devemos tomar esse reino de Deus à força, mediante a nossa fé em oração? Glórias a Deus. Em Atos 1,14. Que todos retornaram para o cenáculo. E todos o quê? Perseveravam unanimemente em oração. E fizeram isso durante 10 dias, ininterruptamente. Quando de repente, glória a Deus. Então eles permaneceram calados, acomodados, acovardados? Não. Eles foram para o lugar, para o templo, eles foram ali, glórias, unanimemente, em oração no cenáculo, estavam orando o quê? Interruptamente, insistentemente, irmão. Sem parar, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali então no domingo por hora das 9 horas da manhã, os céus se fenderam e o Senhor ouviu as orações dele. O Senhor ouviu o clamor deles. O Senhor viu a oração, a busca dele insistentemente, interruptamente. Então ali dos céus, fenderam os céus e Deus respondeu. Eu posso imaginar que nesse momento houve uma grande alegria ali naquele meio. Louvado seja o nome santo. E se fenderam e o Espírito Santo foi derramado. E um vento, nós podemos entender, relata as Escrituras Sagradas, em Atos capítulo 1, versículo 14, um vento veemente e impetuoso entrou naquela casa, línguas de fogo pousaram uma sobre cada um deles, e todos ficaram o quê? Cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Amém? Glória a Deus. Isso, amados, nós temos que falar com o Senhor. Nós temos que buscar os dons. Nós temos que buscar insistentemente a oração, a face do Senhor, para que nós possamos encontrar a resposta de Deus. Amém? E ali aconteceu essa grande maravilha, irmão. Imagine línguas de fogo, um vento veemente, ficaram pousando sobre cada um ali deles. E as línguas começaram a falar em outras línguas e as grandezas de Deus foram reveladas. É a grandeza de Deus que é revelada na sua vida, os dons de Deus, amados, é revelado na sua vida, quando você busca a Deus com coração sincero, purificado, santificado mediante a fé por meio da oração, amados. Nós não vamos, pense lá você que você vai encontrar, receber algo da mão de Deus, se você não buscar ao Senhor em oração. Se nós observarmos como nós estamos em Tiago aqui mesmo, como aqueles discípulos estavam no cenáculo orando, o próprio Tiago fala aqui assim, louvado seja o nome, como estamos aqui nessa passagem, primeiro de Tiago, ele fala assim, se porém, capítulo 1 de Tiago, ele fala assim, irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Perseverança, você deve ter ação. Os discípulos ficaram acomodados, de braços cruzados, ficaram acovardados, não, tem que ter uma ação. Perseverança, amém? Nós estamos lendo em Tiago. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera.
e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse tal homem que alcançará algo do Senhor alguma coisa. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ano dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não. Nós lemos. Então não adianta, nós temos que, como nós falamos, buscar ao Senhor. Insistirmos. Não duvidando, mas crendo. Não com o homem do coração dobre, um homem inconstante em todos os seus caminhos. Uma vez ele ora, busca o Senhor mediante a fé, por meio da oração, e outra vez ele não ora mais. Uma vez ele, diante da presença do Senhor, ele se coloca, busca o Senhor a face em oração, hoje, e depois à tarde ele já não ora mais. Ora amanhã e depois ele já não se coloca diante da presença de Deus, e assim ele vai. Coração, não, irmão, nós temos que ter esta dádiva, esse dom de oração todos os dias, ou seja, em todos os momentos nós estamos orando. Não impede que você, não impede o seu trabalho, não impede o seu dia a dia de você orar 24 horas. Por quê? Nós devemos dobrar o joelho e orar somente com o joelho dobrado dentro do quarto. O Senhor Jesus fala: trancai a vossa porta e orai, de modo secreto com o Pai, falar com o Pai. E por que nós não podemos também orar de uma maneira secreta com o Pai também, fechando as portas? De que maneira? Fechando a boca, orando em pensamento. Em todo momento isso não atrapalha os seus afazeres, não atrapalha você com os seus filhos, com a sua esposa, os seus afazeres, não, seus afazeres, isso vai ser muito mais edificante e muito mais importante, irmão. Então nós temos que orar. Então, como diz, não adianta um homem de coração inconstante. Não pense que esse homem é como as ondas do mar agitada, levada pelo vento, indo de um lar para o outro, e assim sucessivamente. É como as ondas do mar, ela vem, ela vai, ela vem, ela vai, e fica sucessivamente assim, da mesma maneira. Ou seja, não encontra, fica da mesma maneira, fica um ciclo. Amém? É como as ondas do mar, ele falou aqui, Tiago. Não vamos falar muito sobre isso aqui, porque nós temos coisas, mas ele fala, olha, como não duvidando, a semente é a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quer dizer, a onda do mar, ela vai e volta, sem fé, fica na mesma, não tem resultado. É a mesma coisa. É um ciclo da mesma, não adianta. Nós temos que orar com fé, com toda a nossa fé, toda a nossa confiança, toda a nossa pureza, integridade e pureza de coração e fé por meio da oração, e crendo, tendo certeza, acreditando, ter convicção daquilo que nós estamos buscando, irmão, diante da face de Deus. É isso. Não adianta você, ser inconstante em todos os seus caminhos, duvidoso, homem de mente variável. Uma vez quer, outra vez não quer. Uma vez ele quer ler a palavra de Deus, amanhã ele não quer. Uma vez ele quer ir para a igreja, outra vez ele não quer. Uma vez ele é crente, outra vez ele não quer. Uma vez não é crente, uma vez ele crê, outra vez ele não crê. Uma vez ele tem fé, outra vez ele não tem fé. Não é assim, uma vez, não adianta você estar com o pé dentro da igreja, podemos dizer assim, e outro pé para fora, irmão. Não adianta, não resolve. Não adianta servir dois senhores. Ou serve o Deus Altíssimo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ou serve aos outros deuses lá do mundo, mentirosos e enganosos. Então, nós temos que tomar uma posição, uma ação. Amém? E eu vejo, e assim como os homens aqui, cheios do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes. Glória a Deus. E eu vejo, amados, que a oração é uma base do avivamento. Como diz ali, não foi um grande maravilhas ali no dia de Pentecostes, 10 dias orando insistentemente, interruptamente, e fender os céus, e a eficácia do poder de Deus, sobrenatural, por meio do Espírito Santo de Deus, encheu a cada um deles, ficaram cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo de Deus, irmão. E maravilhas, e houve ali um grande avivamento. Amém?
A Bíblia diz em 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14, fala que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Louvado seja. Muitas vezes, glórias, amado, a mão de camaço, de canta, lama, Deus está dando entendimento agora do alto, porque não podemos fazer nada sem que do céu seja revelado, e pela infinita misericórdia, nós estamos aqui sentindo a presença do Espírito Santo de Deus, assim como você, irmão, que está ouvindo esse vídeo, aleluia, que glória a Deus, Deus ele quer sarar, ele curar, perdoar os nossos pecados, e sarar esta terra doente, irmão. Porque muitas vezes, por isso que essa terra está doente, irmão. Está impregnada de pecado, de sujeira. Nós observamos, irmão, vamos colocar nós como a terra. Nós somos a terra, irmão. Glórias que tem que ser purificada. A terra, o próprio Senhor Jesus disse que nós somos a terra, que ela tem que ser tratada. Ela tem que ser regada pelas águas do Espírito Santo. Ela tem que ser alimentada pelo alimento dos céus. Ela tem que ser tratada. Ela tem que ser, aleluia, nutrida, irmão, pelos alimentos do céu. Para que a terra esteja boa, preparada, irmão, para que a semente venha cair no vosso coração, para que ela possa dar o fruto do Espírito Santo. Então, por isso que a terra se encontra doente, estéril, seca. Glórias a Deus. Seca, na sequidão, irmão. É hoje que nós estamos vivendo nesse tempo. Toda a terra precisa clamar ao Senhor de todo o coração, buscar ao Senhor. O meu povo tem que se humilhar e tem que o quê? Tem que o quê? Eu quero ouvir a oração mediante a fé, orar e buscar. E a minha face se converter de todos os seus maus caminhos, de todo o coração, os seus maus caminhos. Então diz o Senhor, eu ouvirei dos céus e perdoarei o quê? Os seus pecados, e sararei a terra, purificarei os seus pecados, e sararei a terra, perdoarei os seus pecados e purificarei a terra. Você é a terra, amados. Então nós temos que buscar o quê? O oração, é isso que precisa, irmão. A humanidade precisa. Amém? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer a terra, caótica. Ele quer a terra cheia de podridão. Ela quer a terra impura. Ele não quer uma terra fértil, ele quer uma terra árida, seca, dura. É isso que ele quer. E essa terra, que é você, amado, não pode produzir nada. Ela não pode produzir nada. É uma terra destruída. É uma terra que não produz nada. É uma terra inútil, estéril. Não, mas por quê? Porque doente, porque nós buscamos a face do Senhor. É isso que a humanidade precisa. É isso que o mundo precisa, amados. É deixar que o Espírito Santo venha derramar, que Deus venha derramar esta chuva de bênção e regar toda a terra, irmão, para que ele venha purificar. Amém? Eu encontro nas Escrituras, lá em Isaías 44, versículo 3, que Deus vai derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra. Lá em Isaías. Amém? Então Deus ele quer que você que tenha sede dele, para que você possa receber essa terra. Deus ele quer que você tenha o quê? Fome dele, para que você possa receber essa bênção. Deus quer que você anseia mais do que as riquezas que desse mundo, mais do que as coisas voltadas para o mundo, para o bem material. Então Deus, então quando a terra estiver seca, amém? Árida. E quando o povo tiver sede dela, porque enquanto a terra estiver seca, infértil, contaminada, estéril, ela almeja por água. Ela almeja pela presença do Senhor. Estou falando você, amados, que a terra almeja a presença de Deus. Então quando ela estiver seca, ela vai ter sede. Amém? Quando ela está doente, ela vai ter fome.
ela quer produzir, ela vai ter fome. É isso que Deus ele quer que você esteja sedento, de sede e de fome. E quando isso acontecer, e o povo, e Deus então mandará o que? Água sobre o sedento. Deus manda torrentes sobre a terra seca. Nós estamos aqui fazendo um paralelo, trazendo para o lado espiritual. Assim como a terra material, a terra natural, ela precisa produzir, assim, ser tratada, purificada, tratada, assim é o homem, irmão, amados, assim é você, ser molhada. Então é preciso, irmão, você se tornar uma terra fértil, produtiva, amém, purificada, transformada, para que você venha produzir. Amém? Você tem, amado, encontrado esta água dos céus? Eu faço uma pergunta. Você tem almejado esta fome? Você tem a fome espiritual e você tem almejado este alimento dos céus para a sua fome? Porque esta água que se você beber, você voltará a ter sede. Este alimento, se você comer, você voltará a ter fome. Mas a água que eu te der, ele falou para a samaritana, a água que eu te der jorrará para a fonte da vida eterna. Você beberá e nunca mais terá sede. Saciará a sua alma, o seu espírito, e você será transformado numa nova mulher. Assim, o alimento do pão dos céus que eu der para você, o pão, você vai saciar a sua fome e nunca mais ter fome, vai se tornar um homem forte, espiritual. Bendito é teu nome. Amém? É isso que Deus ele está enviando através desse canal. Tudo se fez novo. Por isso que eu quero que esse canal alcance o maior número possível de alma sedenta, de terra seca, improdutiva, de terras contaminadas que estão no pecado, que não produzem. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Receba em nome do Senhor Jesus. E eu fico aqui pensando, irmão. Amém? Então Deus mandará água sobre o sedento, o pão sobre o faminto. Amém? Glórias a Deus para que você possa produzir. Então é necessário você buscar. Eu fico olhando a história e vocês muitos conhecem a história de Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, um homem que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja, que permanece firme e fiel, glórias a Deus, que permanece firme e fiel pregando o evangelho. Amém? Esse homem, né, que enfrenta o liberalismo teológico que estava devastando a igreja. Amém? E que permanece firme e fiel, pregando o evangelho com grande graça e poder, pregando o evangelho em cada cidade, irmão, com graça e poder na cidade de Londres. Amém? Haddon Spurgeon. Então, ele estava recebendo milhares e milhares de pessoas todos os domingos para ouvir o evangelho. E alguém um dia perguntou a Spurgeon, qual o segredo do crescimento dessa igreja e o impacto que essa igreja tem em Londres, na Inglaterra e no mundo? E ele respondeu, é que essa igreja tem uma usina de poder. E perguntaram, o que significa isso, uma usina de poder? E ele respondeu, essa igreja tem reunião de oração toda segunda-feira, onde centenas de milhares de pessoas vêm para buscar a face de Deus. E tem mais. Debaixo do púlpito, preste atenção, debaixo do púlpito, onde estava o púlpito, havia uma sala e ali tinham os irmãos que enquanto ele pregava, Spurgeon pregava, os irmãos oravam. E quando ele sentia que precisava de mais poder, mais eficácia do poder dos céus, ele batia o pé no assoalho e isso soava lá embaixo. E eles fortaleciam ainda mais o clamor. E os irmãos que estavam lá fortaleciam mais o clamor aos céus. E dessa maneira, ele entendia que não há poder na palavra a não ser que haja um povo comprometido com a oração. Porque não há púlpito, não há púlpito com bancos vazios de oração, irmão. Porque não há púlpito. Então, mais ali ele orava. Olha que maravilhoso, irmão. Aí ele começou a compreender que não há poder na palavra a não ser
não ser que haja um povo comprometido o quê? Com oração. Porque não há púlpito com bancos vazios de oração. Não há púlpito com poder com bancos vazios de oração. Não há. A eficácia, a oração, glórias a Deus. Então, Deus ele muda circunstâncias através da oração. Então, é isso, irmão. Não há manifestação de poder de Deus na igreja com pessoas que não querem compromisso com oração e santificação. Isso é importante. Amém? Louvado então essa história desse missionário de glórias que nós vimos aqui, Spurgeon. Amados, eu olho para a história e eu vejo o que aconteceu nos Estados Unidos em 1857, a história do colapso financeiro que atingiu a América no ano de 1850. Naquela época, os bancos faliram. As estradas de ferro que transportavam os seus produtos por país afora entraram em colapso. O desemprego era galopante e a economia estava em frangalhos. Então, é nessa situação de grande crise financeira e econômica que o missionário urbano Jeremias Lampier, no dia 1º de julho de 1857, assume o posto de um missionário urbano. Então, ele escreve um folheto. Ele escreve folheto e distribui esses folhetos em Nova York. E ele chama homens de negócios. Porque ele era um homens de negócios para vir orar. Então ele chamava homens de negócios porque ele era homem de negócio. Para o quê? Para vir orar com ele no hotel em Nova York. E na primeira semana vieram 6 pessoas. Na segunda semana tinha 40 pessoas. Em 6 meses tinham 10 mil homens orando em Nova York, por um grande avivamento espiritual. Em 2 anos, mais de 2 milhões de pessoas convertidas, fruto desse avivamento de Princeton espiritual, por mais de 2 milhões de pessoas convertidas, fruto desse avivamento. Um jovem de 26 anos que estudou no seminário de Princeton, ouvindo Charles Hodge, um professor, escritor e pregador, pregar um sermão de missiologia. Então, ele mesmo diz, esse jovem, meu Deus, eu quero ir para o Brasil. Alguém disse, você é louco. Aquele país é um país muito pobre. Aquele país tem doenças endêmicas. Você é um filho caçula, a sua mãe já está idosa. Você tem igrejas grandes aqui na América que podem receber você. E ele diz, o lugar mais seguro que o homem pode estar é no centro da vontade de Deus. Amém? Ele responde, Jeremias Lampier. Olha que maravilhoso. E como fruto desse avivamento, ele vem ao Brasil. E ele chega aqui no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a igreja presbiteriana no Brasil. Fruto daquele poderoso avivamento espiritual. Amém? Glórias a Deus, que maravilhoso. E assim aconteceu. E meus amados desse canal, tudo se fez novo. O texto é claro. Em Tiago 5, versículo 16 que vimos aqui. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Glórias a Deus. Amém? Então nós vimos aí que Deus muda circunstâncias através da oração. Deus salva o seu vizinho através da oração. Deus salva os seus familiares através da oração. Eu sou testemunha viva que eu vim por meio da oração. Deus teve misericórdia da minha vida. Eu não vim pela dor, eu vim pela dor, mas eu vim por meio da oração. Então Tiago fala, o que significa isso que nós acabamos de ler? Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. É o significado disso. Em primeiro lugar, Deus liberta filhos cativos por meio da oração. Nós estamos aqui porque mães têm se levantado para colocar diante de Deus os seus filhos. E quantos filhos foram alcançados pela graça? Amém? Quantos filhos foram alcançados pela graça? Porque mães tiveram na brecha, colocaram na brecha sem duvidar.
mães intercessora para colocar esta brecha em favor do seu filho, sem duvidar, com perseverança, como aquela mãe Canineia, e cuja filha estava endemoniada. Amém? Por quê? Porque a família é o maior investimento de uma nação. O avivamento, a oração tem que alcançar os nossos filhos. A misericórdia de Deus tem alcançado, pela nossa fé, a oração tem que alcançar os nossos familiares. Não fala, se tu crer, será salvo tu e tua família. Mas não podemos ficar acomodados, de braço cruzado. Nós temos que ter ação. E fala daquela filha, daquela mulher canineia, aquela estrangeira. A filha dela estava endemoniada. Mateus 15, versículo 22. Uma mãe que dá um grande exemplo para nós, sendo ela estrangeira, sendo que ela não tinha nem parte da salvação, não tinha nem...